E aí, delícias! Vamos dar uma olhada em como a tua pessoa amada tá em relação a você nessa noite, nesse momento exato que você encontrou esse vídeo? Vamos descobrir? Vem aqui com a bruxa! E aí, gostosos e gostosas! Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindas novamente. A casa é nossa, o canal é nosso. Para quem já tá aqui comigo, já pega logo um beijo instalado, um cheiro no cangote. E para você que está chegando agora, ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sempre com muito respeito ao amiguinho, à amiguinha que está aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Eliséia, do Bruxa da Lua por Eliséia Nissen, e sejam todos muito bem-vindos, bebês. Amorecos, vamos dar uma olhada em como a tua pessoa amada está em relação a você nessa noite. Vamos atualizar esse tema. Lembrando que as tiragens são atemporais, então o momento que você encontrar o momento correto para você estar assistindo. Já aproveita, deixa aquele like bacana no começo do vídeo. Verifica a tua inscrição, verifica teu sininho de notificação e me segue ali do lado, se puder, claro, no bruxadalua.oficial, vocês sabem aonde. Os pedidos de oração, mesma coisa, deixa pra mim nos comentários, deixando as iniciais do nome completo das duas pessoas, tá? Reconciliação AMBC, sei lá, não adianta, né? Se quer reconciliar, eu preciso do nome das duas pessoas para ter um endereço energético. Tá bom, bebês? As opções estão na mesa. Eu sempre digo para vocês, escolhe com calma, espera até o melhor momento para tua tomada de decisão. Escolha uma, não tá batendo, não tá ressoando, dá chance para uma outra, tá? Coloca pausa se precisar, respira fundo, né? E fica comigo durante a tua tiragem, durante o teu atendimento. Porque às vezes uma coisa que não sai no começo, vai sair no meio, vai sair no final, e vocês acabam ficando meio perdidos, tá bom? Então, bora! O povo do 1 fica com a ágata azul. A gente tem um canarinho aqui perto. Povo do 1, ágata azul. Povo do 2, ágata marrom. E o Ganesha derrubando as coisas lá fora. Será que o Ganesha tá pegando... Pera aí, calma aí, segura. Gente, o povo do 2, a ágata marrom. Eu fui olhar, porque tem um canarinho que vem aqui pedir comida, e eu dou comida pra ele todo dia. E aí o Ganesha, né, a gente tem que ficar esperto. E o povo do 3, a Funchita. Não conseguiu se conectar com as opções, não tem problema, tá? Vai de 1, 2 e 3 aqui, tá bom? Então, bora, povo do 1, vem. Já vou deixar vocês aqui, o 2 vem pra cá, o 3 aqui. A gente tem tarô egípcio na mesa hoje, oráculo lovers também. O deck das fadinhas. E vamos ver como é que vai fluindo a mesa, a gente vai puxando os outros baralhos que eu tenho aqui, tá bom? Pensa aí na tua pessoa amada, pensa no rostinho dele ou dela, manda essa energia pra cá. Eu desejo uma boa sorte, amorecos, e uma boa consulta. Tarô para os consulentes da primeira opção, como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? Não. Ai, bicho. Como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? Vamos, né? Vamos de seu Creyson abrindo... Ai, seu Creyson na carta da força. Me admira que não vem na lua. Temperança, amém. Bora lá, bebês. Imperador. Se você já sabe que a sua pessoa amada, né, adequa ao gênero menino, menina, é um imperador, tudo certo, né? Se você tá chegando aqui agora, vamos explicar pra quem tá chegando agora quem é uma pessoa no arquétipo do imperador. E quando a gente fala de arquétipo, a gente fala de personalidade, a gente não fala de gênero, tá? E se você tá aqui comigo já e já conhece seu imperador,
Continua aqui comigo, tá? Segura na minha mão e fica aqui comigo, porque o imperador é de vocês, não é meu, não. Vamos lá, bebês. Não me abandonem, bora. Quando a gente fala de uma... Ai, complicado, viu? Quando a gente fala de uma pessoa no arquétipo do imperador, a gente fala de uma pessoa dentro de uma racionalidade, tá? Os imperadores, eles tendem a agir mais com a razão do que com a emoção. E eu sempre falo pra vocês, não é que imperador não sinta, ele sente, ele só não sabe como lidar com isso, né? Porque normalmente os imperadores, eles não sabem amar. Não quer dizer que eles não sintam, eles não sabem. Normalmente são pessoas que nunca tiveram um carinho, uma parceria muito forte, nunca tiveram alguém do lado como parceiro, como parceira mesmo, né? E isso se dá desde a infância. Normalmente, se tu pegar ali uma pessoa no arquétipo de imperador, são pessoas que tiveram infâncias extremamente complicadas, né? E eu não digo complicada, de passar fome, às vezes é até isso, mas é complicado no quesito de relacionamento, né? Teve problema com o pai, teve problema com a mãe, sofreu bullying. Então, o imperador, ele tem toda essa carapaça aí de ser uma pessoa mais durona, mais uma pessoa fria, mas por dentro eles são uma manteiga derretida, né? Imperador tem dentro de si até uma certa insegurança. Imperador tem muito medo de perder, né? Então, o que que o imperador faz? O imperador, às vezes, ele se afasta quando as coisas ficam um pouco emboladas na cabeça ou no emocional, mas o imperador sempre volta. Uma pessoa no arquétipo do imperador pode passar 1 ano, 2 anos, se tá afastado, não interessa, o imperador volta. Só que a gente tá lidando com uma pessoa que tem um pacotinho de trauma junto, né? Ou tiveram traumas de infância, ou saíram, ou até estão em relacionamentos extremamente conturbados, extremamente traumáticos. Então, o imperador, essa forma do imperador agir, lidar mais com a razão do que com a emoção, é uma forma até mesmo de autopreservação. O que não quer dizer que não sinta. Eles sentem, eles só não sabem exatamente como lidar com parceria, com amor, com carinho, porque é algo que eles nunca tiveram. E a gente tem aqui a carta da força, então já não basta ser um imperador, né? Já não basta ser uma pessoa dentro de um controle mental ali, tá dentro de um controle emocional também. Então a carta da força mostra uma pessoa segurando demais as emoções, segurando demais os sentimentos, uma pessoa dentro desse controle. Vai conseguir segurar muito tempo? Não, né? Porque como a gente vê aqui, a moça tá segurando o leão, né? Inclusive esse leão tá muito feliz aqui, se você parar pra ver. Mas o leão não deixa de ser um animal selvagem, né? O leão são as nossas emoções, são os nossos sentimentos. Uma hora isso aqui se solta, né? E a carta da justiça. Já não basta ser imperador, tá na carta da força, tá na justiça. O que aconteceu? O povo do 13 Pum, o que houve? Vamos lá. Justiça, tá? Justiça fala de causa e efeito. Fala de causas e consequências. Aqui já é um indício de uma pessoa que pode não ter agido de maneira justa, pode já não ter agido de maneira correta contigo, diante de um passado aí, tá? Agora é uma pessoa que busca, dentro dessa racionalidade aqui, agir de maneira mais racional. Partindo do princípio que a justiça fala de causa e efeito, pesos e medidas, provavelmente essa pessoa tenha, né, dado uma ferradinha aí no passado, né? Porque o que acontece? Se a gente plantar banana, a gente vai colher banana. Não adianta plantar banana e querer colher café, né? Então a carta da justiça mostra que talvez essa pessoa tenha passado pelas consequências das ações que fez contigo e agora quer ser mais racional nesse momento, se pontuando de maneira justa. Só que não tá pensando só no amanhã, não. Tá pensando aqui a médio e longo prazo. Então, essa pessoa sabe que as atitudes que ela tomar contigo hoje vão refletir lá na frente. O que, a meu ver, é mais interessante do que a pessoa sair agindo à moda Miguelão e metendo o pé pelas mãos. E a temperança, que nesse momento faz toda a diferença no jogo de vocês, graças aos deuses. Eu sempre falo, né? A temperança é aquela carta, se pudesse entrar sambando, equilibrando assim duas coisas na mão, seria a temperança. Maravilhosa. Por quê? Porque a temperança, ela entra justamente para equilibrar. E a gente só equilibra o quê? Aquilo que não está em equilíbrio. Então, a gente tem a temperança, que é uma carta extremamente espiritual, não deixa de ser o anjo da temperança, né? Trazendo o equilíbrio necessário para essa situação, equilibrando razão, equilibrando emoção, equilibrando sentimentos,
Tá vendo? A temperança tá com um pezinho na terra, tá com um pezinho na água, então razão e emoção aqui sendo equilibrados dentro dessa situação toda. Vamos puxar o egípcio, que faz tempo que o egípcio não vem na mesa, né? Bora lá. Para os consulentes da primeira opção, como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? Vocês não vão acreditar quem... Vocês não vão acreditar quem saiu de novo no tarô egípcio. Vamos, como é que a pessoa amada tá? Ai, olha o que aconteceu. O povo do 3 veio pro 1. Não é possível. Agora veio a lua. Toma, se já não bastasse um imperador no tarô tradicional, nós temos o nosso querido imperador egípcio. Vamos lá. Imperador de novo, né? Então aqui a gente não tá falando de imperador Nutella. A gente tá falando de imperador mesmo. Lembra que eu sempre falo que tem algumas cartas aqui que acompanham o imperador? Carta da lua. Ai, bicho. Ai, se não tivesse sendo gravado, ninguém ia acreditar. Carta da lua e carta da lua no tarô egípcio. O que rola aqui, tá? Quando a gente tem a carta da lua ou a carta do crepúsculo no tarô egípcio, a gente fala de uma pessoa que não tá enxergando as coisas com a devida clareza. Normal dentro de uma pessoa no arquétipo do imperador. Como a gente tem uma pessoa que tem muita dificuldade de lidar com as emoções e os sentimentos, essa carta da lua faz sentido estar na mesa, né? Por quê? Na luz, é só vocês pensarem que sob a luz da lua, as coisas elas não ficam claras, né? Então, um exemplo, né, bem bobo, mas pra gente conseguir entender. Tem uma lua cheia, gigante, linda, maravilhosa, iluminando tudo, mas mais ali pra frente, a gente não consegue ver se aquilo ali que tá no chão é uma sombra, se é um buraco, se é um pedaço de pau. Então, sobre a luz da lua, as coisas elas ficam confusas. E é isso que a lua traz pra tiragem, né? Uma pessoa perdida emocionalmente, muito confusa diante das próprias emoções, diante dos próprios sentimentos. Só que a gente não pode esquecer o seguinte, a lua é o arquétipo dos apaixonados. A lua é o arquétipo dos enamorados. Então, ela vem trazendo todo aquele mistério, ela vem trazendo tudo aquilo que a noite traz, né? De paixão, de desejo. Só que a lua também oculta. A gente não pode esquecer que tem a face oculta da lua. Então, pode ter aqui alguma coisa que fique em oculto, ou uma terceira pessoa de ponta dentro dessa situação? Pode, porque eu tenho a dona sacerdotisa aqui. A sacerdotisa, ela pode estar pontuando o triângulo? Pode, bebês. Só que quando eu falo de triângulo, eu não falo só de uma namorada, um namorado, não. Né? Pode ser uma mãe, pode ser filhos, pode ser uma igreja, amigos, qualquer pessoa que tenha acesso aqui e possa manipular essa pessoa. Imperadores, eles são muito manipuláveis, tá? Então, a sacerdotisa, ela pode estar pontuando ou um relacionamento que não veio a público, ou uma terceira pessoa de ponta dentro dessa situação toda, ou uma pessoa realmente muito calada, muito fechada, muito quieta, né? Como tem muita gente de muita vertente no canal, a sacerdotisa, ela pode estar pontuando uma pessoa que tem um contato aí mais direto e mais estreito com a espiritualidade? Pode, adequa a tua situação. Fato é que eu tenho aqui a carta da fragilidade, então tá uma situação meio tensa, né? A fragilidade, ela vem aqui conversando bastante com a carta da torre, então pode ser aí um momento meio caótico que vocês estejam passando, ou até mesmo um momento de afastamento, pode. E aqui eu tenho a carta da inspiração. Então, não adianta, bebês. De certa forma, vocês entram sim como inspiração na vida da pessoa, né? Não é porque o imperador não demonstre, não é porque o imperador não fale, que ele não gosta. Vocês já viram como é que o imperador fala eu te amo? É aquela coisa, te amo, aquela coisa meio aos trancos e barrancos, né? Então, vocês entram sim como inspiração, vocês entram como uma energia que dá força para essa pessoa. E a carta da especulação. Assim, bicha, é uma pessoa que tem muita curiosidade a respeito da tua vida? Sim. Né? Se vocês estão afastados, essa pessoa ela busca saber informações de ti. Se não consegue descobrir, meio que sobe pelas paredes. Mas tem outras energias aqui mexendo também, metendo bedelha onde não é chamado.
Muita gente querendo saber o que tá acontecendo, muita gente especulando, muita gente fofocando, tá? Bora de tarô, vamos lá. Para os consulentes da primeira opção, como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? Louco. Como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? Ai, adoro. Rainha de espadas. Amo. Tenho paixão. A torre. Olha essa sacerdotisa de novo. Bicha, tem boi na linha aqui. Ou alguma situação aqui que essa pessoa não te falou, alguma coisa que ficou em oculto, alguma coisa que ela não expressou. Vamos lá, carta da torre, tá? Provavelmente sim, a gente esteja falando de casais aqui que estão afastados. E, não, gente, não tem como romantizar a torre não, tá? A torre é o caos, a torre é dor, a torre é sofrimento. Não adianta, tudo que se tinha por sólido vem à terra. Vem de maneira inesperada. É aquele momento que você achava assim, você tá com uma pessoa e você acha assim, não, mas é aquela certeza que a gente tem, nossa, nunca vou me afastar, pode ter o problema que for, a gente vai continuar junto, daqui a pouco, pum, vem a torre. Né? Então a torre é um momento de causa, a torre é um momento de sofrimento, só que a torre nunca é para um lado só. Olha ali, são duas pessoas ali caindo. Ai, bruxa, mas não demonstra, imperador, mas não fala, imperador. Mas não, imperador, gente, imperador vai estar ali no chão, 10 de espadas, no cangote, e vai dizer, tá, mais ou menos, entendeu? Então, o que o imperador fala pra você, você multiplica por 3, pra saber realmente como essa pessoa tá. Eu tenho a dona sacerdotisa aqui de novo na mesa, né? Então, pode ter aqui uma terceira energia envolvida? Provavelmente, tá? E eu tenho o seu hierofante, o Papa, que pode marcar tanto uma pessoa dentro de um relacionamento, quanto uma pessoa que se importa demais com a opinião dos outros. Sabe aquele tipo de pessoa que vive como a sociedade espera que viva? Né? É o Papa. A gente só tem que tomar um certo cuidado, porque o Papa é muito bom com as palavras, né? O Papa fala diante das multidões, então pode ser uma pessoa aí que tem um bom papo? Pode. Só que o Papa, ele acaba se importando demais com o que os outros vão achar, com o que os outros vão pensar. É aquela pessoa que fica, o que o pessoal do trabalho vai dizer, o que, sei lá, minha mãe vai falar, a minha família, ou até mesmo uma sociedade religiosa. Então, se prende demais no que os outros vão achar, no que os outros vão pensar, e acaba colocando as suas vontades, os seus desejos em segundo lugar. E a gente tem o louco. Se tá afastado, é uma pessoa que volta? Volta. Só que é uma pessoa imatura. É um imperador, carta do louco, carta da lua, tá uma loucura isso aqui hoje, né? Eu sou apaixonada pelo arquétipo do louco, né? Eu sou meio suspeita pra falar. Mas o louco, ele traz o que? Intensidade. Porque o louco é o tipo de pessoa que entra na tua vida de maneira inesperada. Essa situação, ela se desenvolve de uma maneira inesperada. A pessoa sai de maneira inesperada, volta de maneira inesperada. Então, a gente pode estar falando aqui de relacionamentos cíclicos, que fiquem aí entre idas e vindas? Pode. Né? Só que é uma pessoa que tá num conflito interno absurdo, 5 de paus aqui. Ela mesma briga com ela, né? E olha só que incrível, vocês vieram como imperatriz. Vocês vieram como um casal. Mesmo que tenham vindo de deck diferente, vocês vieram como um casal. E a gente não pode esquecer que a imperatriz é a rainha das rainhas. É a incrível do tarô, né? A imperatriz, ela tem todas as rainhas dentro dela. Ela é dona de toda a prosperidade, de toda a vida, de toda a abundância. E a imperatriz, ela tem um jogo de cintura muito grande para lidar com o seu imperador, tá? E nesse momento que tá mais acentuado de vocês para essa pessoa, essa rainha de espadas aqui. Adoro. Lembrando que a imperatriz tem todas as rainhas dentro dela, a personalidade, a forma como essa pessoa tá te vendo nesse momento é uma forma bem racional. Tá sentindo isso de vocês. Né? Porque assim, gente, as rainhas de espadas, eu sou apaixonada, né? Elas são inteligentíssimas. As rainhas de espadas, elas são práticas, elas têm solução pra tudo. Olha, não dá pra fazer assim? Tenta desse jeito. Ah, não deu certo? Tenta desse jeito aqui. Não deu? Tenta dessa forma aqui. Só que as rainhas de espadas, elas não têm muita paciência, não. Pra rainha de espadas dar uma espadada é 2 toques. E essa pessoa tá te enxergando dessa forma.
Tanto que é uma pessoa que se lamenta diante das atitudes que teve contigo. Não sei o que que houve, não sei o que que aconteceu, mas a gente tem aqui um 5 de copas, né? Quem tá comigo já sabe que ou quem joga, né, o 5 de copas é a carta do desgosto. É chorar sobre o leite derramado, porém é não prestar atenção que ainda tem 2 copas ali em pé, carta da lua, não tá conseguindo enxergar as coisas com clareza. Por isso que é uma pessoa que acabou se pausando, ó. 4 de espadas, né? O 4 de espadas, a pessoa tá parada, deitada, olhando pro teto e pensando, o que que vou fazer, né? E o 7 de ouros não tá com muita pressa aqui, não. Imperador, né? Imperador é lento pra caramba. E aqui um 8 de ouros, então a gente vê que talvez não, a gente vê que é uma pessoa que se volta mais para a parte profissional e financeira aqui, trabalhando, se dedicando, que é o que o imperador mais faz, né? Vamos puxar aqui um oráculo True Love, só pra gente fechar a mesa. Bora lá. Para os consulentes da primeira opção, como é que a pessoa amada tá em relação a eles? O que é que vibra aqui entre eles e a pessoa amada? A cachoeira de prata, a criatividade. E resolvendo conflitos. Vamos lá. Cachoeira de prata, olha que linda essa carta. Essa carta, ela fala de limpeza, tá? Ela fala de reconexão, ela fala da própria espiritualidade, né? Trazendo o equilíbrio para aquilo que é necessário dentro dessa situação. É aquela energia de limpeza, é aquele ar fresco, né? É só vocês fecharem os olhos e lembrarem dos momentos que vocês já foram numa cachoeira. Tem toda aquela brisa, tem toda aquela frescura da água, o barulho. Então vem aqui uma limpeza, né? São novas energias aqui para dentro de vocês. A carta da criatividade, então pode ter certeza que essa situação aqui, ela vai se desenvolver de uma forma que tu menos imagina, né? A espiritualidade consegue ser muito criativa em alguns momentos. E a carta de resolvendo os conflitos. Olha que carta mais linda. Eu sou apaixonada por esse oráculo. Bom, eu sou suspeita, né, pra falar. Mas aqui é a carta de resolvendo os conflitos. Tá bom, bebês? Eita, hein? É isso pro povo do 1. Eu espero que tenham gostado da tiragem, eu espero que tenham gostado da minha energia forte em 1. Vou dar um pause e vou arrumar a mesa e eu já volto pro povo do 2. Beijo, já venho 2. E aí, delícias e delícios do 2. Bora! Vamos dar uma olhada em como a tua pessoa amada tá em relação a você nessa noite. Pensa nessa pessoa, pensa no rostinho dele ou dela, manda essa energia pra cá. Já aproveita, deixa aquele like bacana aí no comecinho da tiragem. Opa, temperança. Senão vocês esquecem de deixar, eu esqueço de pedir. Bora lá. Para os consulentes da segunda opção, como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? Para os consulentes da segunda opção. Carta da estrela, carta do mundo, carta da lua, carta da imperatriz, roda da fortuna. Vamos lá, morecos. O lado bom é que a gente tem a carta do mundo. Quando a gente tem a carta do mundo, a gente tem energias que se renovam, né? O mundo é uma carta que fala de inícios, de reinícios, com mais concretude, com mais completude. É o último arcano do tarô, né? Eu sempre explico pra vocês que pra chegar na carta do mundo, provavelmente a gente esteja falando de casais aí que já passaram por muita coisa mesmo. Pode ser tanto em questão de tempo de relacionamento, quanto de intensidade mesmo, né? Porque imagina, pra chegar na carta do mundo, vocês já devem ter passado por todos os outros arcanos do tarô. Então, aqui fala assim, né? Estão afastados de inícios e de reinícios. Só que a gente tá falando de uma pessoa confusa, carta da lua. É óbvio que a gente não pode deixar de lado toda essa parte que a carta da lua traz de paixão, de desejo. É o arquétipo dos apaixonados, é o arquétipo dos enamorados. Não adianta, a gente não pode deixar isso de fora. Fala de paixão, fala de desejo, fala de nostalgia. Só que na luz da lua, tudo fica muito confuso. É como se essa pessoa ela não conseguisse enxergar com clareza as próprias emoções, os próprios sentimentos,
Um exemplo, tá? Até a própria carta da Lua, se você olhar, ela é uma carta muito confusa. Ali não é o Sol, né? É a Lua. Então, a Lua, ela pode dizer, olha, as coisas não são exatamente como parecem. Pode ter coisa que tá em oculto aí dentro dessa situação? Pode, né? Então, quando a gente tem a carta da Lua, a gente não pode deixar de fora a paixão, o desejo, mas algumas coisas ficam em oculto, tá? E é uma pessoa que acaba muito confusa diante das emoções e dos sentimentos. O lado bom aqui é que a gente tem a maravilhosa, a incrível estrela na mesa. Gente, a estrela, assim, eu sempre falo que a estrela, se pudesse sair do tarô e te dar um abraço, ela te daria. A estrela, ela fala da espiritualidade bem presente mesmo dentro dessa situação. Então, ela fala de planos, ela fala de projetos, né? Ela fala de cura das emoções, de cura dos sentimentos. Só que a gente tem que pegar uma coisa aqui que as pessoas normalmente não falam da carta da estrela, que é a parte do desejo, tá? Aquele desejo misturado com amor. É o nude dos nudes do tarô, né? Vamos combinar que a carta da estrela é meio ousada, não tem pano, né? Então, assim, a carta da estrela, ela traz um reequilíbrio, ela traz uma cura das emoções, dos sentimentos, fala de planos e projetos dessa pessoa, assim, em relação a ti, porém, a gente não pode deixar de lado essa parte do desejo. E a carta da Dona Imperatriz. Sou apaixonada. Adequa aí ao teu gênero, tá? Quando a gente tem a Imperatriz, a gente fala de vida, a gente fala de renascimento, a gente fala de prosperidade, a gente fala de abundância. A Imperatriz, ela é a rainha das rainhas, né? É só vocês lembrarem aí de Game of Thrones, né? O que aquelas rainhas não faziam naquela série, né? Então, só de pegar esse jogo de cintura aí que essas rainhas têm, a gente já consegue entender o que é a Imperatriz. Porque a Imperatriz, ela é a rainha das rainhas. Ela tem todas as rainhas dentro dela. E a Imperatriz, ela é uma carta que fala de inícios, de reinícios, porque normalmente ela tá buchudinha, ela tá gravidinha, né? Então, ela vem o quê? Gerando, ela vem gestando novas oportunidades, ela vem gestando inícios e reinícios para dentro dessa situação toda. Então, se vocês estão juntos, a tendência é que a coisa engate. Se vocês estão afastados, a tendência é que essa pessoa lá retorne sim para tua vida, né? Bora puxar o egípcio. Bora lá. Para os consulentes da segunda opção, como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? O regresso. Tá bem voltando. Peraí. Eita, tá no enforcado. O eremita. Tá quieto, né? Não, tá quieta, tá calado. Vamos lá, carta do labrador, tá? Que essa pessoa trabalha pra caramba, a gente não pode negar. Carta do labrador mostra uma pessoa esforçada, uma pessoa dedicada, uma pessoa que trabalha muito, né? Muito mesmo. E aqui eu tenho a carta do apostolado, que é a carta do enforcado no tarot tradicional. O que rola aqui, né? Apostolado, ela é muito parecida com a carta do enforcado. Quando a gente tem a carta do apostolado, a gente fala da necessidade de tomada de decisões. E essas tomadas de decisões, elas implicam abrir mão de uma situação em favor de outra. Então, eu não sei se é entre vocês uma outra pessoa, se é entre vocês a vida de solteiro, adequa aí a tua situação, né? Fato é que é uma pessoa que precisa tomar as rédeas da própria vida, enxergar as coisas com uma clareza, né, mais forte aqui, conseguir limpar toda essa confusão emocional e se pontuar. O problema do apostolado ou o problema do enforcado é o tipo de pessoa que vê as coisas só por um ângulo, só por uma perspectiva. Então, o que rola? A vida vira essa pessoa de cabeça para baixo. A própria espiritualidade mesmo, porque a gente tem a estrela na mesa. Então, a vida vira essa pessoa de cabeça para baixo, que é para ela conseguir ver as coisas sobre um novo ângulo, ter uma nova perspectiva diante dos fatos, diante das circunstâncias, para conseguir ter uma nova visão. Só que o enforcado, ele acaba se sentindo sacrificado, né? É o tipo de pessoa que não gosta de perder. O enforcado, ele quer ter tudo. E não adianta, não tem como. Um exemplo, tá? Um exemplo bem básico. Eu tô aqui atendendo vocês nesse momento. Eu poderia estar ali brincando com os meus filhos. O enforcado atenderia vocês nesse momento e colocaria as crianças aqui embaixo fazendo a confusão danada. Não tem como,
né? A gente sabe que a vida precisa desse jogo de cintura e muitas vezes a gente vai ter que escolher mão de algo e abrir mão de outra, né? A carta da iniciação, então a gente vê que alguma coisa tá mudando, as energias elas estão se modificando, tá? A gente vê que vem uma evolução para vocês, sim, dentro desse relacionamento, tanto que eu tenho regresso. É a volta dos que não foram, porque pelo que eu entendi aqui, essa pessoa, se vocês estão afastados, é afastado só fisicamente, porque energeticamente não tem nada cortado aqui. E a carta da conjectura. O problema dessa pessoa é que é uma pessoa que imagina muita coisa, né? Fica ali, ai, mas deve estar acontecendo isso, deve estar acontecendo isso, ele deve estar desse jeito, ela deve estar desse jeito. Acaba o quê? Imaginando muita coisa, carta da ilusão, carta da lua, fica procurando cabelo em ovo, né? E não é assim, vai lá e resolve, né? Vamos puxar o tarô, bora lá. Para os consulentes da segunda opção. Como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? Para os consulentes da segunda opção. Ai, bicha. Ó, tô falando o retorno dos que não foram. O julgamento. Ai, tinha que vir The Devil. Tinha que vir The Devil. Eita, bora. Ai, um rei de paus, bicha. Ai, é quente. Vamos lá, carta do diabo. Se a pergunta fosse, está pensando em você nesse momento? Não tenho dúvida nenhuma, o diabo, né? Quando a gente tem o diabo, a gente tem uma pessoa que acaba te puxando em pensamento. Pensa tanto em ti. A gente viu que tá pensando muito porque tá ali no apostolado, tá na carta da lua. Então, acaba te puxando em pensamento também, só que não tá numa vibe muito legal, né? O diabo mostra uma pessoa dentro de uma vibe aí de vício, de teimosia, de ego, de orgulho. Só que o problema da carta do diabo é o seguinte, primeiro que ela pode espelhar. Eu não sei se é vocês aí desse lado que podem estar puxando essa pessoa, ou se é essa pessoa que acaba te puxando. Então, assim, vou precisar da total sinceridade de vocês nesse momento, e não é nem comigo, é com vocês mesmos, ou mesmas, né? Porque o que que rola? O diabo, ele trava uma situação. Ele não deixa vir o que tem que vir, ele não deixa ir o que tem que ir, ele prende e acorrenta duas pessoas ao mesmo tempo, né? E isso pode dar sintoma físico, tá, gente? Isso aqui pode te dar ansiedade, isso aqui pode te dar insônia, isso aqui pode te dar enxaqueca, pode te dar taquicardia, pode te dar ansiedade. Então, não é uma vibe muito legal de se estar. É óbvio que a gente, carta da lua, carta do diabo, a gente não pode deixar de fora a parte da química, da pele, né? Aqui deve ser aquele negócio que vocês não conseguem se encostar. Se encostar, o negócio já evolui, vocês sabem pra onde, porque eu não posso falar aqui. Ah, mas os outros canais falam, mas a gente teve aqui uma vez a quarta quente, então eu acho que tudo que a gente poderia falar no quarta quente a gente falou. Então o diabo tem muito dessa parte da química, do desejo, do ter, né, aquele ter grande. Então pega muito isso, né, essa parte da química, só que por um outro lado puxa o ego, puxa o orgulho, puxa vício, puxa a teimosia. E aqui a gente tem o julgamento. O que é o julgamento? Tudo que se deu por morto voltando à vida e voltando de maneira inesperada, voltando de maneira modificada. É aquela carta que diz assim, olha, se você tiver uma segunda chance de fazer aquilo que você sempre quis fazer, você vai fazer, você vai cometer os mesmos erros que você já cometeu? Claro que não, né? Só se a pessoa for muito burra, o que eu acredito que não seja o caso aqui. A gente tem aqui um 6 de copa, gente. Eremita fala de saudade, Lua fala de saudade. Agora, essa carta é aquela carta que vocês sabem que o meu coração faz aquele tum-tum. Quando ela cai, eu chego a abrir um sorrisão aqui, porque é saudade, não adianta, é nostalgia. É saudade dos momentos que vocês viveram, é saudade ou de uma viagem, ou de uma noite que foi muito especial, saudade da vida de vocês juntos. Então, o 6 de copas é saudade, o 6 de copas é nostalgia.
Só que ao mesmo tempo que a gente tem o 6 de copas, a gente tem o 6 de ouros. A gente tem um relacionamento desigual. Essa pessoa sabe que ela não te tratou da forma como ela poderia ter te tratado, né? O 6 de ouros é a carta da esmola, bicha. É óbvio que dentro de um relacionamento, em alguns momentos, uma pessoa vai fazer mais, daqui a pouco a outra faz mais também, né? Até equilibrar as coisas, isso é normal, né? Só que aqui me parece que vocês se doaram mais, vocês tentaram mais, vocês se esforçaram mais, enquanto essa pessoa se esforçou de menos. E tem consciência disso? Pode estar na carta da lua, mas isso aqui sabe sim. E o hierofante, tá? O hierofante, ele pode falar tanto de uma pessoa que está dentro de um relacionamento, mas também de uma pessoa que se importa demais com o que os outros vão falar. O hierofante, a gente tem que tomar cuidado, porque o hierofante com a carta do diabo, bicha, ou pessoa que tem uma lábia boa, tá? Porque o hierofante, ele fala diante das multidões. O hierofante, ele consegue, né? O Papa, ele consegue convencer multidões. Então, o hierofante, numa energia mais negativada que a carta do diabo, pode mostrar uma pessoa que tem uma lábia boa? Pode. Só que o hierofante, ele tem uma característica. Ele é muito preocupado com o que os outros vão falar. Se preocupa demais, né? O que a minha mãe vai dizer? Um exemplo, tá? O que a minha mãe vai dizer? O que meu pai vai falar? Ou a igreja vai pensar? Ou a minha família vai falar sobre isso? Então, acaba vivendo pela régua dos outros, sabe? Não vive como realmente gostaria de viver. E aí fica o quê? Fica nesse 9 de espadas, né? O 9 de espadas é a perturbação da mente. É aquela carta da pessoa que não tá dormindo bem à noite. Ou se dorme, pode estar tendo pesadelo, pode estar tendo enxaqueca, pode estar tendo crise de ansiedade. É uma pessoa que não tá muito legal, né? E precisa, sim, se pontuar, precisa fazer tomadas de decisões aqui. Olha o 2 de espadas. Só que é como se essa pessoa, ela protegesse ali o coração, protegesse as emoções, protegesse os sentimentos, não sei do que. Olha ali as espadas cruzadas, né? E tá vendado, então assim, não tá conseguindo enxergar com clareza aquilo que realmente precisa fazer. O mental tá bloqueado, né? E a gente vê de novo aqui nesse 3 de ouros, a espiritualidade dando um guiamento, a espiritualidade tentando dar um direcionamento. Até porque a gente tá falando de um rei de paus, adequa ao gênero da tua pessoa amada. Gente, os reis de paus, eles são reis extremamente competitivos, tá? O rei de paus é o naipe do fogo, né, bebê? Então, assim, carta do diabo, o rei de paus, me joga na parede, me chama de lagartixa. A química entre vocês aqui deve ser uma coisa absurda. E o rei de paus, por muitas vezes, ele pode ser até um pouco impulsivo, mas ele não deixa de ser estrategista, assim como todos os reis do tarô. Então, fala de paixão, fala de desejo, fala, tá? E fala, sim, de uma pessoa que não vai deixar quicando. Essa pessoa, ela não vai te perder de jeito nenhum, tá? O rei de paus, esse, dificilmente ele perde algo. Ele é muito competitivo. Aqui, um 4 de paus, bicha, mas assim... Você se depila, faz uma esfoliação aí, se depila, passa um creme, né? Porque assim, a gente tem um 4 de paus. O 4 de paus, ele fala daqueles encontros, e aqueles encontros bem hot, tá? Aquela coisa assim, 4 de paus, 4 paredes, né? Adequa aí, vocês sabem do que eu tô falando. E aqui um as de espadas. Gente, o as de espadas, ele fala, além de uma conexão mental muito forte, isso aqui a gente precisa tomar cuidado. A gente já viu que tem a carta do diabo, não tá numa vibe legal. Não tá no mental muito legal, 9 de espadas. E o as de espadas fala de conexão mental. Então, cuida pra ver se essa pessoa não tá te puxando pro fundo do poço, tá? Porque assim, tá num pezinho aqui pra ir pro fundo do poço. Do 9 de espadas pro 10 de espadas é um pezinho só. E aqui fala de uma conexão mental muito forte. Só que o as de espadas, ele também fala de uma conversa muito séria. Não é aquela conversa cheia de mimimi, não. É aquela conversa tipo, senta aqui, vamos ajeitar a nossa história, vamos ajeitar essa situação aqui. É aquela história para se pontuar, para botar os pingos nos is. Ai, bruxa, mas já aconteceu, já rolou, vai ter de novo. Tanto é que eu tenho um cavaleiro de espadas aqui. Pelo que eu tô vendo aqui diante do jogo de vocês, assim que essa pessoa sair dessa confusão emocional, dessa bagunça aqui que ela se meteu, essa pessoa, ela vai atrás de ti que nem uma flecha, porque o cavaleiro de espadas, ele é uma flecha, ele é rápido. E o cavaleiro de espadas, ele traz muito aquilo da sensação de correr atrás do tempo perdido. Sabe quando a pessoa quer correr ali atrás daquilo que ela não fez?
Quer fazer? Então, Cavaleiro de Espadas, tá? Bora puxar um Oráculo Lovers aqui. O True Love, não, Oráculo Lovers não, True Love. Olha que lindo, não sei se vocês conseguem ver. A borda dele é toda rosa metálica. Bora lá. Para os consulentes da segunda opção, o que vibra aqui entre a pessoa amada e os consulentes? Opa! Essa pessoa tá com o masculino um pouco distorcido. Desculpa. E vocês também. Vamos lá. Aqui eu tenho curando você mesmo ou curando a sua linhagem. Aqui a gente fala de traumas que vêm de gerações, tá? Pode ser algo aqui que esteja passando de geração a geração, comportamentos repetitivos, algo que vocês precisam prestar atenção, tanto você quanto essa pessoa? Sim. E olha só, eu tenho o masculino distorcido, então a visão do masculino dessa pessoa, o poder de ação, tá um pouco distorcida, assim como a visão de vocês do feminino também. Então, presta atenção no que tá acontecendo aí dentro de ti, presta atenção em como você tá se sentindo, em como você tá lidando com essa história, como é que você tá lidando com tudo isso e principalmente se você também não te deixou de lado dentro dessa situação toda, tá? Porque a espiritualidade, ela ajuda, a espiritualidade ampara, porém, a nossa parte a gente precisa fazer. Dá uma olhada se você não precisa fazer uma harmonização, se você não tá dentro de pensamentos muito obsessivos junto com essa pessoa aqui, porque a carta do diabo, ela puxa essa parte dos pensamentos. Fato é que a gente tem um masculino distorcido e a gente tem um feminino distorcido. A gente tem um masculino e um feminino que precisam de cura. Tá bom, bebês? Então, dá uma olhada nisso, ouve a leitura de novo se precisar. Pega um papel, pega um lápis, eu sempre falo para vocês, anotem, né? Anotem aquilo que sai aqui, porque vem muito gancho até para a própria vida da gente mesmo, aquilo que a gente precisa olhar, aquilo que a gente precisa curar. Tá bom, bebês? É isso pro povo do 2. Eu espero que tenham gostado da tiragem, eu espero que tenham gostado da minha energia. É tudo feito com muito amor, é tudo feito com muito carinho. Vou dar um pause, vou arrumar minha mesa e eu já volto pro povo do 3, tá? Beijo 2, já vem 3. E aí, delícias e delícios do 3. Bora lá, morecos, vamos ver como é que a tua pessoa amada tá em relação a você nessa noite. Pensa aí nessa pessoa, pensa no rostinho dela, manda essa energia pra cá, já aproveita, deixa aquele like bacana aí no comecinho do vídeo. Depois eu esqueço de pedir, vocês esquecem de deixar. Bora lá, bebês. Desejo uma boa sorte, uma boa consulta. Para os consulentes da terceira opção, como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? Como é que a pessoa amada tá... Opa, justiça. Como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? Não adianta, né? O 3. O bom é que a gente tem a temperança. Ixi, tem um enforcado aqui, bicha. Vamos lá, morecos. Carta do diabo, carta da justiça, tá? O que tá rolando aqui? Quando a gente tem a carta da justiça, a gente normalmente fala de uma pessoa que pode não ter agido de uma maneira justa e correta, né, contigo em relação aí a um passado próximo. Mas, nesse momento, como a gente tem a justiça do lado da carta do diabo, pode ser que o senso de justiça dessa pessoa, o senso do que é certo, o senso do que é errado, esteja um pouquinho desnorteado aí. Por quê? Como a carta do diabo, ela é uma carta que ela puxa para uma vibe ali mais densa, né? Uma pessoa que pode não estar agindo de maneira aí muito correta, tá numa vibe meio baixa aqui. A carta da justiça que deveria trazer um senso de justiça, que deveria falar de uma pessoa que está tentando agir de maneira justa e correta, nesse momento puxa por um lado mais sombra da justiça, que é o quê? Uma pessoa que não está agindo de maneira justa, não está agindo de maneira correta, tá? É óbvio que a gente não pode deixar de lado toda essa parte da química, do desejo que a carta do diabo traz. Existe sim uma química muito grande entre vocês, mas é uma pessoa que
tá numa vibe tão baixa que acaba te puxando também, né? Então, vocês podem estar pensando nessa pessoa 24 horas por dia, 7 dias na semana. Isso não é legal, porque isso te dá sintoma físico, tá? Gente, isso pode dar enxaqueca. Isso, vocês já me ouviram falar da carta do diabo várias vezes, então pode dar taquicardia, pode dar ansiedade, pode dar insônia, tu pode, sei lá, ficar muito cansado, dormir, aquela coisa, aquele sono que a gente dorme, que não descansa. E a carta do diabo do lado da carta da justiça não é uma combinação muito boa, porque fala que o senso de justiça, o senso dessa pessoa querer agir de maneira correta nesse momento tá muito anuviado, né? Uma pessoa que não tá conseguindo agir dessa forma aí nesse momento. Então, a gente pode estar falando de uma pessoa que tá agindo de maneira um pouco injusta aqui contigo? Pode sim. O bom disso tudo aqui é que a gente tem a dona Temperança na mesa, graças aos deuses. A temperança vem trazendo um reequilíbrio para dentro dessa situação toda. Nada me surpreende, até porque o povo do 3 é o povo que mais faz aí adoçamento, harmonização, né? Então, a gente tem a temperança aqui trazendo um reequilíbrio para dentro de todas essas energias aqui. E a carta do enforcado, gente, como é uma mesa coletiva, eu não posso deixar de pontuar algumas coisas. O enforcado com o diabo pode mostrar uma pessoa que está dentro de um processo de amarração amorosa? Pode. Gente, amarração amorosa não é o fim do mundo. É uma magia, se quebra, né? Dá pra se quebrar? Claro que dá pra se quebrar, né? Pode ser isso? Pode. Porém, o enforcado, ele mostra uma pessoa que a vida tá virando de cabeça para baixo mesmo, já virou, na verdade, né? Porque o enforcado, ele tem aquela coisa de ver as coisas só por um ângulo, só por uma perspectiva. E a vida vem e diz assim, olha, meu bem, não é só por aí que você pode ver, não. Vem cá, vou te dar uma virada aqui de cabeça para baixo, vou te dar um sacode para você trazer uma nova visão diante dessa situação toda. Para você ver as coisas sobre um novo ângulo, ver as coisas sobre uma nova perspectiva, né? E o enforcado, ele remete a tomadas de decisões. E essas tomadas de decisões, elas implicam abrir mão de uma situação em favor de outra, né? Só que o enforcado, ele se sente o quê? Mimizento, né? Ele não quer perder. Então, essa pessoa precisa ter uma nova visão diante dessa situação toda. E a gente vê que nesse momento não está conseguindo. Carta do diabo com a carta da justiça. O senso do que é certo ou errado para essa pessoa não está batendo, entendeu? Bora puxar um egípcio aqui, vamos lá. Para os consulentes da terceira opção. Como é que a pessoa amada está em relação aos consulentes nessa noite? Testemunho. Como é que a pessoa amada está em relação a eles nessa noite? Carta da inspiração. Os pensamentos. Que tá pensando em ti, a gente já consegue ver. Carta da autoridade, a premeditação. O pressentimento, a sacerdotisa. Amorecos, vamos lá. Essa aqui é uma outra carta muito ligada à magia, tá? Se vocês não fizeram uma amarração para essa pessoa, dá uma olhadinha aí, vê como é que tá a energia dessa pessoa. Vê se não tem alguma coisa travando, vê se não tem alguma coisa trancando a situação toda, tá? A gente tem aqui a carta da arte e ciência, então a gente vê que é uma pessoa em si muito racional, é uma pessoa aí muito ligada a essa parte da racionalidade, porém, vocês quando estão em equilíbrio, você entra com a parte mais emocional, essa pessoa com a parte mais racional, e dá certo, né? Quando você está em equilíbrio. A gente tem aqui a carta da sacerdotisa, então, eu não sei se aqui vem uma terceira pessoa de ponta dentro dessa situação, se a gente está falando de um relacionamento que não veio a público, ou se realmente é uma pessoa que está muito fechada, muito calada, muito quieta, né, no cantinho dele ou dela. A sacerdotisa, ela é muito misteriosa. A carta da autoridade, então, a gente vê aqui uma pessoa que acaba se achando demais, né? Vamos combinar aqui que é uma pessoa que pode se sentir aqui a última bolachinha do pacote. E a veemência. Alguma coisa essa pessoa teme, alguma coisa essa pessoa, ela tá com medo. Alguma coisa, essa pessoa não tá legal, gente. Ela não tá conseguindo enxergar aqui as coisas com clareza. O negócio não tá... Tem alguma coisa estranha dentro da energia dessa pessoa aqui. A carta do pressentimento, então... provavelmente vocês já notaram que a energia dessa pessoa não tá legal. Provavelmente vocês já notaram que tem alguma coisa estranha aqui, sim.
É uma pessoa que te traz nos pensamentos, isso daí não precisaria nem sair até por conta da carta do diabo. Então, é uma pessoa que pensa em ti 24 horas por dia, 7 dias na semana e acaba te puxando em pensamento também. E a premeditação, algo essa pessoa ela está planejando em relação a vocês. Alguma coisa ela tá pensando, alguma coisa ela tá premeditando, tá? Só tem que tomar cuidado porque como a vibe dessa pessoa não tá muito legal, evita briga, tá? Evita briga, evita confusão, evita conflito, tá? Bora lá. E se você tá chegando agora, vê se a 3 é a tua opção mesmo, bicha. Porque o 3, o negócio aqui. O 3 é o 3. Para os consulentes da terceira opção, como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? O bom é que a gente tem a temperança, né? Então, a temperança... Ô, temperança maravilhosa. Ó o enforcado aqui de novo. Nossa, mas tá numa defensiva aqui, tá numa energia de reatividade aqui absurda. E não é falta de sentimento, só que assim, tá uma desestrutura aqui dessa pessoa com ela mesma também, tá? Carta do enforcado aqui na mesa de novo. Então, existe sim aqui a necessidade de tomadas de decisões, existe a necessidade de se pontuar, de enxergar essa situação sobre um novo ângulo, ter uma nova óptica, uma nova perspectiva. E aqui a carta da torre. Então, a torre, ela pode ser tanto entre vocês aqui, quanto na vida dessa pessoa mesmo, né? A torre, ela fala de um momento caótico, ela fala de algo que se rompeu, e se rompeu de forma muito rápida. Quando a gente tem a torre na mesa, a gente tem diabo, a gente tem o enforcado, a gente pode estar falando aqui de um afastamento causado por energias, até por processo magístico, pode. Adequa a tua situação, é uma mesa coletiva, mas tem algumas coisas que eu não posso deixar de pontuar. Então, a torre, ela pontua um momento caótico, ela pontua um momento de caos, não tem como romantizar a torre, né? E a torre é uma torre para os dois lados, tá? Olha ali, são duas pessoas caindo. Ai, bruxa, mas não fala, não demonstra, não diz, porque é uma pessoa que tá na reatividade, essa pessoa, ela não tá legal. Tanto que aqui eu tenho o 7 de paus, ó. O 7 de paus mostra uma pessoa na reatividade, né? Tudo que você pode falar, ou tudo que você tenta fazer, essa pessoa, ela se defende, né? É aquele tipo de pessoa que fica assim, ah, mas eu fiz isso porque ele isso, eu fiz isso porque ela aquilo. Então, é como se essa pessoa, ela precisasse justificar os seus atos e as suas atitudes o tempo todo até para ela mesma, ou para ele mesmo, né? Aqui eu tenho um 5 de paus, então é um conflito interno absurdo que essa pessoa tá. Não é uma pessoa que esteja muito legal aqui, não. O sentimento existe? Existe, tá? Existe sim, tá aqui, 10 de copas. Ai, bruxa, mas como é que a pessoa tá nessa vibe toda aqui e tá nesse 10 de copas? Gente, se tiver magia dentro dessa situação, é o que eu sempre falo pra vocês. A magia, ela não mexe no coração. Ela mexe na cabeça e ela mexe nas atitudes. No coração, ela não mexe. Existe um 10 de copas aqui, existe uma completude emocional muito forte. E aqui eu tenho um pajem de copas e um as de espadas. Se estão afastados, é uma pessoa que te procura de novo, te procura. E te procura para ter uma conversa bem séria, tá? Para colocar os pingos nos is, para ajeitar, organizar essa situação. Deixa eu puxar o nosso pretinho aqui. Para os consulentes da terceira opção, como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? Para os consulentes da terceira opção. Carta da borboleta, carta da xícara de café, tá? Que alívio. Vamos lá. Carta da borboleta, tá? Amo essa carta. Essa carta, ela fala de um relacionamento que vai passar por uma nova fase, tá? Um relacionamento que tá crescendo, um relacionamento que pode evoluir, sim. Mas é uma pessoa que tá focando em si mesmo ou em si mesma nesse momento. Pode ser uma pessoa ali um pouco narcisista, tá olhando demais pro próprio umbigo? Pode. Carta do diabo com justiça, né? Mas mostra, sim, uma pessoa que vai te chamar para ter um encontro, para ter uma conversa. A carta da xícara de café aqui e a espada e a rosa. Eu gosto muito dessa carta. Por quê? Porque é uma carta que diz de verdades que vão ser reveladas. Então, se tem alguma coisa oculta dentro dessa situação, a gente vê que é uma situação que tá estranha, é uma situação que não tá fluindo bem. Isso vai chegar até vocês, tá?
A carta da espada e da rosa, ela fala de clarificação, ela fala de verdade e ela fala de revelação. Então, coisas vão vir à tona, coisas vão chegar até vocês que vocês não sabiam ou que vocês talvez até desconfiavam, mas não tinham certeza se era verdade ou não. Vamos puxar o cigano. Ai, bruxa, mas tu não puxou o cigano no 1 e no 2. Pô, mas olha o 3, né? Como é que eu não... Para os consulentes da terceira opção, como é que a pessoa amada tá em relação a eles nessa noite? Aliança. Ó, tá. Tem uma aliança sólida aqui pra vocês. Tem algo sólido, mas tem energias muito agressivas aqui perto também. Tem caminho ainda. Carta do chicote. Olha, não é uma das pessoas mais fáceis, tá? Carta do chicote mostra uma pessoa que pode estar sempre batendo na mesma tecla, pode trazer comportamentos repetitivos, porque o que é o chicote? O chicote, ele fala de direcionamento de energia, ele fala, assim, dessa parte do desejo, mas o chicote é aquilo que bate sempre no mesmo lugar. Então, pode ser uma pessoa que está dentro de um comportamento cíclico? Pode. Só que o chicote tanto bate num lugar que machuca, né? A carta da aliança, então... A aliança de vocês, mesmo que tenha um afastamento físico, a aliança, ela existe. E é uma aliança com raízes profundas, ó. E que pode sim, né? Existe caminho aqui para que tenha, né, bons frutos, para que gere bons frutos, para que se enraize ainda mais. Só que aqui a gente tem a carta da lua. É óbvio que a gente não pode deixar a parte da paixão, do desejo, da saudade, da nostalgia. Só que a lua mostra alguma coisa que está em oculto. Tem boi na linha aqui? Tem. Pode não ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser tudo isso que eu trouxe para a mesa para vocês. Alguma coisa está em oculto, mas alguma coisa vocês vão descobrir, pode ter certeza. E a carta do urso. Gente, o urso, ele é lento, o urso é devagar. O urso na carta número 15, né, do tarô, carta do diabo. Então, a gente tem uma pessoa aqui que pode estar vibrando num ego e num orgulho muito forte? Pode. Né? Em alguns momentos a pessoa, ela é tomada por uma energia ali que... acaba não sendo legal, vibra tanto no ego, tanto no orgulho, que acaba perdendo a oportunidade de se pontuar e de viver histórias legais. Né? Então, é uma pessoa lenta, é uma pessoa devagar e é uma pessoa muito difícil de se lidar. Né? Vem teimosia, vem ego, vem orgulho aqui dentro dessa situação toda. A nossa sorte é que a gente tem a carta da temperança que saiu de cara ali. Então, a gente vê a espiritualidade trazendo o jogo de cintura necessário para equilibrar a emoção, equilibrar sentimento, equilibrar energias. A gente só não pode esquecer que a espiritualidade faz a parte dela, a gente faz a nossa, né? A gente não pode deixar tudo cair do céu. Vamos lá, vamos se mexer, vamos fazer harmonização, vamos fazer oração, vamos fazer adoçamento, vamos movimentar essa energia toda, porque a carta do diabo, ela tende a travar uma situação. Tá? Ela não deixa vir o que tem que vir, ela não deixa ir o que tem que ir, e ela acaba prendendo e acorrentando duas pessoas ao mesmo tempo. Então, essa vibe que essa pessoa tá, que não é uma vibe muito legal, pode espelhar em vocês, né? Então, é aquele tipo de pessoa que estou indo pro fundo do poço, tô te levando junto. Você sabe que eu não passo a mão na cabeça de ninguém, né, gente? Bora lá, vamos ver o que o Oráculo Lovers fala. Para os consulentes da terceira opção, o que vibra aqui entre eles e a pessoa amada? O que vem aqui de conselho dentro dessa situação? O ideal seria fazer uma limpeza, né? Ai, bruxa, não consigo, não posso agora, não tenho dinheiro. Tem uma playlist de oração, bicha, no canal. Tem até Nossa Senhora Desatadora de Nó. E olha que eu sou pagã, hein? Vamos lá. Yin Yang. Aqui vocês se complementam, ó. Só que, para se complementar, precisa também do quê? Do equilíbrio. O Yin Yang fala de equilíbrio, né? Vamos ver mais uma. A mulher sagrada, bicha. Adequa a tua sexualidade, tá? Teu gênero aí. Pelo que eu tô vendo aqui, a parte consciente da situação toda, a parte que tem mais sabedoria e mais jogo de cintura para lidar com isso tudo nesse momento, é você. Aqui é uma carta de mulher de cura, né? De mulher medicina. Então, vê aí o que você pode fazer pra tá dando uma auxiliada, né, na energia dessa pessoa. Ai, bruxa, não quero mais. Beleza, então deixa assim. Mas, se você ainda quiser essa pessoa, aqui vocês têm um papel muito importante, né? Vocês entram como cura dentro da vida dessa pessoa. E o propósito de vida, é o que eu acabei de falar pra vocês. Aqui é uma carta que diz assim, olha, é isso que você quer?
É essa pessoa que você quer? Então, beleza, vamos lá e vamos fazer acontecer. Mas você também tem que estar centrado ou centrada para saber que pode ser uma batalha difícil, pode ser uma batalha complicada, porém a vitória vem, vem. Mas você precisa colocar um propósito na tua vida. É isso aqui que você quer? Não é isso aqui que você quer? Não adianta ficar oscilando, uma hora quero, uma hora não quero, né? Manifesta muito bem aquilo que você quer, vai lá e vamos pra cima, tá bom, bebês? Resolvendo conflitos, olha aqui. Carta de fundo, resolvendo conflitos. Então, a tendência é que essa situação se resolva? Sim. Pode não ser fácil, mas se resolve sim. E principalmente com a sabedoria e a ajuda de vocês. Tá bom, amorecos? O 3, sendo 3. É isso pro povo do 3. Eu espero que tenham gostado da tiragem. Eu espero que tenham gostado da minha energia. Um grande beijo no coração de vocês. Não esquece que eu amo vocês. Fui!